Essa semana foi semana de oração, 7 dias aqui de manhã, à noite e sábado, domingo de manhã, foi muito bom. Tantos testemunhos que a gente fica impressionado. E hoje Deus resolveu fazer diferente, a gente foi dar as mãos, aqui ficamos aqui para orar, e foi liberando testemunhos, fomos falando. E quando a gente viu já era 7:30 da manhã, ninguém nem percebeu, foi tão maravilhoso. Foi assim, diferenciado. Eu realmente me impressiono muitas pessoas que têm carro, têm condições, não estão fazendo nada de noite e não vêm na oração. Fica assim meio sem entender. Se soubesse o tanto testemunho que Deus tem feito, milagre, cura na hora, porta de emprego, coisas lindas que Deus fez aqui. Todo mês Ele faz. Eu tenho falado com Deus, eu não vou mais cobrar de ninguém, nem mandar mensagem. Minha obrigação é ter o pasto verdejante, mostrar o caminho para as ovelhas. Se elas não querem comer o bom pasto, nada posso fazer, né? Fico triste, mas eu fico feliz por todos que têm sido abençoados. 2 Coríntios 4,16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Deus, grava em nosso coração a revelação da Tua palavra, de tal maneira que nenhuma ave de rapina possa roubar, que o esclarecimento do Teu Espírito a nós, na revelação da Tua palavra, possa nos edificar, nos firmar, transbordar a nossa fé, porque a Sua palavra nunca volta vazia. Em nome de Jesus, toda a glória ao Senhor. O tema dessa noite é fortalecendo o nosso ser interior. Fala comigo, fortalecendo o meu ser interior. O contexto que Paulo pregava aqui, eu vou falar no final da pregação, mas era de muita dor e muita luta. O que Paulo sempre deixa claro, em quase todos os momentos que ele escreve para as igrejas, para os irmãos, Pedro também, aos da Baixa Ásia Menor, em 1 Pedro, em 2 Pedro, que passavam muitas tribulações, é que nós, os que são verdadeiramente convertidos, não que pertencem só a uma igreja evangélica, porque isso hoje é modismo, mas quem é convertido de fato, luta para viver o evangelho, somos chamados filhos de Deus, porque ele diz que ele veio para os seus, lá em João capítulo 1, os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João 1, 10, 11. Então, o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui que mesmo como filhos de Deus, enquanto estamos sobre esta terra, nós não vivemos em um campo de força, protetor, que vai nos isentar de provações, de conflitos, de dores, de sofrimentos, de dissabores, de perdas. Muitas igrejas evangélicas da década de 90 para cá começou a pregar como se ser evangélico era ser imbatível, indestrutível. Sobre a terra você só teria coisas boas, maravilhosas. Quem não estava muito bem de vida estava em pecado, e esse conceito precisa ser derrubado, e tem sido derrubado pelo próprio Deus nos últimos 5 anos. Porque criou uma expectativa nesse pessoal de que eles tudo daria certo. Como não deu, hoje eles são desigrejados, ou desviados, ou perderam a fé. Nós que pregamos a verdade, não podemos vender fantasia, não podemos vender ilusão em um domingo, para que você na terça já esteja arrebentado. Paulo está dizendo que ainda que o ser exterior desgaste a natural, vamos envelhecendo, vamos tendo algumas doenças, vamos enfraquecendo as vistas e assim por diante.
ele nos mostra que nós não estamos isentos de enfrentar as nossas lutas, as nossas tentações e as nossas provações. A Bíblia também nos oferta grandes promessas de prosperidade, de crescimento, de cura, de livramento. Mas ela também, junto com as promessas, nos desafia à obediência, a enfrentar as provações, para que sejamos provados como mais puro ouro no fogo mais ardente. A Bíblia também, além das promessas, nos alerta das tentações, do adversário que está ao redor e da obediência. A nossa fé em Cristo, colocada verdadeiramente em ação, ela é capaz de grandes feitos, de grandes realizações. Não se discute, eu prego isso nesse púlpito, e em outros por aí, que nós somos mais do que vencedores, que nós podemos enfrentar e vencer, mas que além das realizações, as tribulações, as lutas são inevitáveis, ou inevitáveis. É uma ilusão quando dizemos é só vitória. Irmão, se você tem só vitória desde que você nasceu, eu quero andar com você. Porque a gente tem que andar com alguém maior do que nós, é ou não é? Quem aqui nunca teve uma luta e não é mentiroso, levanta a mão. Nós passamos. Paulo diz que o exterior vai degradando. João 16:33, você conhece de cor. Jesus disse: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, porque eu, Jesus, venci o mundo. É uma própria promessa dele. Não que ele estava amaldiçoando, querendo o ruim para nós, mas era isso. Então, quando Paulo fala esse texto, ele está dizendo que o natural, é natural que cada um de nós seremos obrigados a mudar a mentalidade. Quando Paulo faz a comparação do externo com o homem interior, ele está dizendo que na Bíblia, nas pregações, nas suas leituras, nas suas devocionais, Deus sempre traria estratégias, dispositivos de defesa, capacidade de enfrentamento. Nós sabemos que é natural que o ser humano, eu e você, quando somos atacados ou ameaçados, tende a nos protegermos, a ter uma sensação de segurança. Vamos trazer para a realidade de hoje, com todos esses hacks invadindo o celular, invadindo a vida da gente, invadindo até carro moderno, os bandidos que estão em todos os lugares. Eles também evoluem nos golpes. Toda semana tem um golpe novo. É sim ou não? Terrível. E agora com essa inteligência artificial, quando eles aprenderem a usar ela, irmão, você vai ver um vídeo seu, sua mãe vai ver você chorando, pedindo dinheiro. Deposita, mãe, que eu estou morrendo aqui. E todo mundo se sente inseguro. E aí nós buscamos o quê? Tecnologias visíveis, tangíveis, no nosso exterior. Mas o que Paulo está falando é que nós precisamos muito mais do que o exterior nos protege. Nós precisamos de uma força interior renovada todos os dias, do homem interior. Deus nos convida, como homens interiores, mulheres interiores, buscar o refúgio no Senhor. Temos que ter a proteção veicular, a proteção da nossa casa, a proteção das nossas crianças, a proteção de nós mesmos. Mas Deus convida para viver debaixo das suas asas, no seu esconderijo. Ele é o nosso escudo, a nossa proteção. Mas se nós deixarmos o medo do homem exterior, vulnerável e passageiro, nos dominar, nós não enxergaremos o esconderijo do Senhor, nem as asas do Altíssimo.
Nós assistimos todos os dias, e cada vez mais, pessoas que amam a Deus, diante de lutas, de sofrimento, e eles interiormente estão fracos, fragilizados, e se enveredam num caminho de tristeza, que os consome, um peso emocional insustentável de carregar, que leva a uma depressão profunda. Às vezes você conversa com a pessoa, o exterior dela está legal, parece, ela está sorrindo, aí tira a vida poucos dias depois. A gente vê isso constantemente, até de pastores, de homens, mulheres de Deus, permitindo que essa angústia exterior gere pânico em suas vidas. Por isso Paulo fala, ainda que o exterior se acabe, se deteriore, o seu interior precisa ser fortificado dia após dia. Salmos 127:1, ele confirma essa transição entre o material e o espiritual que o apóstolo Paulo diz. A não ser que Deus, o Eterno, edifique a sua casa, trabalhe em vão os que desejam. Olha a conexão, não adianta o exterior da casa, homens que estão fazendo, se Deus não vier com o interior, o invisível, o intangível, o espiritual. E ele diz, se o Senhor não proteger a cidade, inútil será montar a sentinela. Ou seja, ele não está dizendo que a gente não tem que ter cerca elétrica, sentinela, segurança, mas é em vão se o Senhor não guardar. Então eu preciso ver que lá fora está inseguro, mas se eu sinto, se eu vivo a segurança de Deus dentro de mim, ainda que derrube a sentinela, o Senhor estará sempre velando por nós. O que nós podemos aprender com Paulo sobre esse texto? Primeiro, precisamos nos fortalecer interiormente. Isso é uma decisão que tem que ser tomada hoje. Não podemos deixar para amanhã, porque o homem interior, a mulher interior, o ser interior, é o que vai vencer as batalhas, é o que vai ter o contato com Deus. E o que é o homem interior? O homem interior é uma maneira que Paulo encontrou para descrever o aspecto imaterial e invisível que há em nós, que é o espírito e a alma. Não são tangíveis, o homem interior é essa formação. Nós cremos na tricotomia, somos formados de corpo, alma e... O corpo é o exterior, sim ou não? O espírito e a alma é o homem ou o ser ou a mulher interior. Vocês estão entendendo ou não? O homem exterior, em contraste, ele é o aspecto físico. Querendo ou não, nós estamos deteriorando. A memória já começa a falhar. De vocês é assim? A minha não. Você já começa a sentir dor na coluna, dor na lombar, não é? Dor para todo lado. Eu te confesso, eu não estou gostando de envelhecer. Não gosto. Mas é necessário. É necessário. Hebreus 4:12 confirma para nós, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma, espírito, a parte de dentro, o interior, o intangível, o intocável. Mas ele também divide juntas e medulas, o corpo. Aqui está a base da tricotomia bíblica: corpo, alma e espírito. Então Paulo está falando, ó, a medula junta, no texto da passada, em outras palavras, o exterior que você valoriza muito. Tem que ir para a academia, tem que caminhar, sim. É comprovado na medicina. Que faz bem, que vai te ajudar. Tem que cuidar do exterior? Tem. Andar mais bonitinho, jeitosinho, jeitosinha? Tem também. Mas isso não tem força para derrotar as afrontas do inimigo. Eu tenho que cuidar do meu exterior, porque o corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E Deus diz que quando você peca contra o corpo, não agrada a Ele. Mas se eu cuidar só do corpo e não cuidar da alma e do espírito, eu estou vulnerável. Diga para o seu irmão, como é que está o seu homem interior?
O homem aqui é ser, tá? Não é homem masculino, não. Ser. Pergunta de novo, como está o seu ser interior? Primeira Tessalonicenses 5:23 diz assim: o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é o homem interior? Espírito é? Esse é o homem interior. Biblicamente a tricotomia é comprovada em diversos versículos. Um dos homens da Bíblia que eu mais admiro a sua força interior é Jó. Jó teve todo o seu exterior vocês entenderam? Dilacerado. Eu estava buscando a revelação aqui. Teve todo o seu corpo dilacerado. Jó estava podre por fora. Jó perde os seus filhos. Jó perde a sua riqueza. Jó era só dor e doença e humilhação. O exterior mental, psicológico, se fosse nesses Nutella de hoje, ela tinha morrido da primeira. Vou tirar minha vida. Ela tinha acabado com tudo. Eu vou largar a igreja. Vou para a igreja satânica. Está na moda agora, tem no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo. Não! Este homem tinha uma vida interior com Deus, forjada na madrugada, onde ele pedia perdão pelo pecado dele, o pecado da sua mulher e o pecado dos seus filhos. O seu interior era tão forte, o seu homem interior, que Deus falou que ele era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Deus não olha essa carcaça, Deus olha o ser interior que está em nós. Satanás não teme a sua musculatura e a minha. Satanás não teme a sua beleza e a minha ainda superior. Satanás não teme o seu dinheiro, a sua inteligência, a minha e a nossa formação. Satanás teme um homem e uma mulher interior forte no Senhor. O que sustentou Jó foi o seu homem interior. A louca da mulher dele diz: amaldiçoa teu Deus. Não, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o homem interior, falando mais forte do que a doença, do que a tristeza, do que a morte. Em todos os infortúnios de Jó, ele manteve-se fiel a Deus. E por ele ter um homem interior forte, no final Deus o recompensou com longevidade, saúde, riqueza e muitos filhos. Fala para a pessoa, se o seu interior, se o seu ser interior for forte, você vencerá todas essas lutas e Deus te recompensará. Você crê nisso? Quantos estão interiormente fortalecidos em Deus para aguentar pressão, calamidade que a vida proporciona? Isso é, cada um tem que olhar para si, não tem como julgar, porque eu não posso ver dentro de você. Mas se você está murmurando, se você está se entregando fácil, se você está só reclamando de Deus, se você só não gosta de vir em oração, não gosta de jejuar, não gosta de Bíblia, está cansado de tudo, seu ser interior está fraco. Está precisando colocar na UTI do Espírito Santo. Precisa jogar na veia Bíblia, real, palavra de Deus. Quantas pessoas acordam pela manhã já sem disposição? Não vou nem mandar levantar a mão, que vai ficar só vergonha. Quantos já acordam reclamando, murmurando, frustrado, deprimido? Gente, quem que acorda deprimido, pelo amor de Deus? Você dormiu, irmão, dormiu. Tem que acordar bom. Pode ter uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas já acorda dizendo: ai, é deitar de novo. Não. O homem interior não está sustentando. A carne dormiu, mas é fraca. O homem interior está fraco. Sabe, 2 Coríntios 4,16 diz assim: portanto,
não desanimados. É o mesmo homem que escreveu no mesmo capítulo, dizendo que o exterior é fraco, mas o interior se renova a cada dia. Não desanimados, ainda que o exterior esteja desgastando, o nosso interior está em plena renovação todos os dias. Não pode ser numa vigília, não pode ser só numa estação de oração, não pode ser só num culto de domingo, não pode ser só no dia que vem alguém que é mais usado do que os outros. Não! Queridos, essa questão do homem interior é pessoal, é de cada um de nós. Viu? A alma, ela é o centro da personalidade do nosso ser. A alma é a nossa individualidade no aspecto sentimental e afetivo. Ela é sempre ligada ao nosso emocional, pelos estudiosos. Já o espírito é a dimensão que se relaciona com Deus. A alma, na minha visão, existem várias teológicas. A alma é quem vai para o céu ou para o inferno. É quem vai ralar ou vai se alegrar. E o espírito, diz a Bíblia, quando o homem morre, volta a Deus que o deu, porque ele é o sopro de vida. Então a sua alma, esses sentimentos em frangalhos, esses sentimentos sempre abalados, essa vontade sempre de desistir, você tem que tratar a sua alma. Davi, quando sentiu isso, falou: oh, minha alma, por que está abatida dentro de mim? Olhe para o seu Deus e veja a grandeza que Ele está fazendo. Amém ou não? Davi deu para nós aí uma mentoria de graça. Se o seu ser interior está fraco, olhe para Deus e não para a circunstância. Sabe aquele dia que o mundo desabou, está tudo ruim, mas você sente uma alegria por dentro que você não explica? Quem já passou por isso? Isso é o que? O ser interior fortalecido na visão de Deus. É o ser interior alimentado pela Bíblia Sagrada. É o ser interior alimentado em fazer o bem ao próximo. É o ser interior que visitou o preso, o doente, o enfermo, que vestiu o que estava nu, que deu pão ao que tinha fome. Esse ser humano que ora todos os dias, esse ser humano que não consegue ver uma placa, tem oração que eu estou indo. Esse ser humano que fala com Deus, esse ser humano que sente o Espírito de Deus, é esse que além das tristezas, das angústias, da luta, ele sente um prazer interior, porque ele sabe que o seu Redentor vive no seu interior. Tem que viver, não basta só falar que quer ou que é, tem que viver. Tem que renovar aqui dentro todos os dias. João 4:24 diz: Deus é Espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em Espírito. Então o que adora de verdade não é o exterior, é o homem interior. É o ser interior, é que verdadeiramente adora o Senhor. Você pode chegar aqui em pecado e adorar com a sua boca. Tanto é a comprovação do que eu estou te pregando, que Deus falou com Israel uma vez: este povo me louva com seus lábios, mas a sua alma ou o seu coração está longe, longe de mim. É Bíblia, fecha o cerco. Coração não é alma no sentido dos estudiosos. Então ele está dizendo: a sua alma está longe de mim. Então, adorar de boca, todos entusiasmam e oram, mas Deus quer saber interno. É quando o ar-condicionado não arruma nada. O pastor Manel está perto de você com essa voz ruim, de estar cara rachada, e você não te perturba. É quando desafinou e você não quer saber, você está lá em cima. Deus do céu. Você para de olhar tudo, para de preocupar quem está chegando, quem está do seu lado. O interior forte, ele anseia em adorar a Deus, assim como a corça anseia pelas águas. O homem interior forte é aquele que diz: feliz eu fiquei quando alguém me disse, haverá estação de oração na Seara Vila. Manoelis 37:49.
Isso é o homem interior, o ser interior. Fantástico. Tudo é Bíblia, tudo se fecha. Deus te trouxe nessa noite para dizer: deixa eu entrar aí e mexer com o seu ser interior, deixa eu balançar a sua alma e toca o teu espírito com o meu, para que você sinta o poder da minha redenção e saber que eu sou longânimo e tardio em irar, eu sou bom e eu quero o melhor para você. Deixa eu conectar o teu espírito ao meu. É a única conexão que o Alexandre de Moraes não pode derrubar. Essas coisas eu acho que é o cão que traz, né? Vem do nada. Essa conexão não cai só se você derrubar. O homem interior forte, ele está conectado todos os dias. Está entendendo alguma coisa? Você vai ver as lutas diferentes, você vai sentir as dores diferentes, você vai crer de outra forma, você vai ter uma nova mentalidade, você vai renovar os seus pensamentos, você vai conquistar mais. Um cara da minha época, não sei se é do seu, se chamava Sylvester Stallone. Já viu? Viu nem falar, meu Deus do céu. Rambo, Rocky, Cobra. Ele tinha umas falas interessantes que ele escrevia e eu não lembro 100% dela, mas é como se ele dizia assim que o segredo, a força não estaria, ele estava falando como o Rocky Balboa do boxe, não é o tanto que você bate, mas é o tanto que você aguenta apanhar. Deixa eu voltar para cá. Satanás pode bater no seu corpo. Ele pode bater no seu corpo, nos seus desejos. Ele pode te massacrar, às vezes como Jó, se Deus permitir, com doença, com perda financeira. Mas se o seu homem interior estiver forte, Satanás vai entender que você sabe e aguenta apanhar até que o Senhor venha ao seu socorro. É o tanto que ele bate e não nos derruba. Agora, quando estamos com o homem interior fraco, qualquer sopro dele, qualquer tapa, a gente já arreia os 4 pneus. A gente já se entrega, está entendendo ou não? Tem que fortalecer aqui dentro. Por isso a Bíblia diz: não tema. Olha aqui, a mesma separação que Paulo nos deu no versículo. Não tema aquele que pode matar o seu corpo, o seu exterior, mas tema aquele que pode matar a sua alma e jogar no inferno. Matar ou jogar no inferno? Quem pode fazer isso? Só Deus. O interior, Satanás não toca. Fortalece ele, e ainda que a nossa carne suma, o interior é que vai nos dar a vitória em Cristo Jesus. No Espírito nós temos o conhecimento mais cristalino do certo e do errado. É no homem interior. 1 Coríntios 2:11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Quem conhece aquele profundo? Sabe aquele momento que você pecou rindo para alguém, dizendo: eu te mato, eu te arranco tudo, é hoje. Lá dentro, o seu espírito está ouvindo tudo, o homem interior. E você está. Ele está dizendo: quem conhece aqui onde ninguém pode ler, é o espírito do homem. É tão profundo essa questão que Paulo escreveu, que ele diz assim: igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. O mesmo elo poderoso que Paulo está nos ensinando para virar uma chave nova na nossa vida, que é a questão interior, funciona com o próprio Deus, porque é o Espírito de Deus que sabe o que Ele pensa. Quando eu fortaleço, quando eu dou linha, quando eu dou gás, quando eu dou identidade ao meu ser interior, ele se liga ao Espírito de Deus. Conexão formada, revelação liberada.
segredos ocultos, quando você me buscar de todo o seu coração, eu te revelarei coisas grandes e ocultas. Querido, nós transitamos, a nossa vida nós transitamos todos os dias entre o nosso interior e o mundo exterior, na busca de suprir as coisas fundamentais para a nossa vida. Só que muitos de nós estão sucumbindo diante das provas, das lutas, deixando o corpo tomar conta. O ser interior de Jesus como homem era tão poderoso que no final, o que ele fala para Deus? Perdoa, eles não sabem o que faz. Estevão era tão extraordinário o seu ser interior, que ele faz a mesma coisa, recebendo pedras de morte, o céu se abre, Jesus em pé no trono, e ele diz: perdoa, eles não sabem o que faz. É a diferença, porque o exterior dele estava morrendo a pedrada, a dor, mas o interior estava dizendo: o Senhor morreu por eles, perdoa eles. Temos que voltar a ser mais espiritual. E ser espiritual não é orar em língua estranha. Ser espiritual não é pular em reteté, não. Isso não é ser espiritual. Ser espiritual é ter intimidade. E quando o meu espírito liga com o Espírito de Deus, os famosos frutos do Espírito Santo têm que sair para fora. É esses frutos que fará com que nós possamos conhecer os verdadeiros pastores, profetas e apóstolos. Os frutos do Espírito, não os frutos humanos. Tudo é Espírito. Nós sabemos que nós temos uma experiência espiritual num corpo humano. Nós somos Espírito. Se você morrer agora, isso tudo seca, vai embora, você é Espírito. Então por que demorar a conectar o seu ser interior com Deus? Só quando os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes forem transformados, ordenados, guiados e fortalecidos pelo Espírito de Cristo, é que nós teremos um ser interior fortalecido. Ele acontece com habitação, comunhão e governo de Cristo na nossa alma, que é nosso sentimento e emoção. Não é só uma coisa, é habitação, comunhão e governo. Diga comigo: comunhão, habitação e governo de Cristo na nossa alma, no nosso coração, nas nossas vidas. Então, queridos, aí nós seremos renovados dia a dia. E aí nós vamos voltar ao primeiro amor, mais forte do que o primeiro amor. Nós vamos começar a ver coisas grandes. Nós vamos entender as lutas e as pessoas. Vamos analisá-las de forma diferente. Teremos discernimento do bem e do mal. Discernimento da intenção do coração daqueles que vieram para nos tirar do caminho do Senhor. Ei, acorda! Eu não estou te dando hoje nada para ganhar dinheiro, para prosperar, abrir porta, mas eu estou te dando a porta do seu ser interior, e ele fortalecido, nada te deterá a conquistar os seus sonhos. Olhe mais para dentro. Olhe mais para dentro. Provérbio 18, 14. A alma bem disposta, olha só, tudo que eu estou pregando para você. A alma bem disposta sustém o ser humano durante a sua doença, mas um espírito deprimido, quem pode suportar? Fortalece. Quando você fortalecer, ele vai sustentar sua parte exterior. Não é o inverso. Nós estamos valorizando muito o exterior e enfraquecendo o interior. O que vai sustentar, dar a vitória e permanecer é o seu ser espiritual. Efésios 6,10, Paulo complementa: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecimento interior, ele tem dois princípios muito conhecidos: fé e oração. Não tem. Fé vai me levar à Bíblia, oração vai me levar à Bíblia, é natural o conjunto dos três. Agora, fé e oração. Davi, quando estava fugindo do seu filho Absalão, que tomou o reinado dele em consequência do pecado com Betseba, e ele não queria matar o filho dele, nem deixar matar, e Absalão estava perseguindo ele. Ele escreve um salmo, fala a memória, Salmo 3.
e diz assim: como se avoluma o número dos meus opressores. Numerosos são os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais os socorrerá. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo a ti, e do seu monte sagrado você me responde. Eu me deito e logo adormeço. Isso aqui é o homem interior forte. Tudo era guerra, o filho perseguindo, ele fugindo, sem reino, com poucos soldados, com toda essa perseguição para matar ele simplesmente, quando chegava a hora noturna dele, ali o finzinho de tarde, o homem interior dele era tão forte que ele dizia: então eu deito e logo durmo. Quantos crentes não conseguem dormir mais? Quantas noites acordadas, só com remédio que te deixa dilacerado, acabado, dominado, porque o ser interior está fraco, meus queridos. Pastor, o senhor não sabe o tanto das minhas dívidas. Irmão, se o seu ser interior estiver firme em Deus, você vai dormir em paz. Você pode até dormir com vergonha da dívida, mas vai dormir em paz, porque você tem que amanhecer forte no outro dia. E ele diz: desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor, me salva, Deus meu. Quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são seu, a bênção. A confiança de Davi era tão grande, o seu homem interior tinha tanta intimidade com Deus, tanta oração, tanto jejum, tanto salmos que ele escrevia, que no Salmo 4 seguinte, no versículo 8, ele diz: em paz eu me deito e adormeço, porque só tu é o Senhor, me faz viver seguro e sem medo. O dia que você chegar na sua cama cheio de problema e dormir, você vai entender que o seu ser interior é mais forte do que o exterior, porque ele sabe que quem está no comando é Deus. Ele tem paz para dormir. Davi era um homem de fé que orava. Quando o nosso ser interior é fraco, ao invés de irmos a Deus, nós começamos a reclamar, murmurar, diminuir a fé, questionar, não quero ir na igreja, não quero ir mais nas orações, já não acredito mais, nada dá certo para mim, e aquela lamentação diária, que você fica atordoado, sonolento, são sinais do que o seu ser interior está fraco. A oração, queridos, é esse elo entre o exterior e o interior. Nós, cansados de saber disso, oramos pouco. Oração é uma atitude de submissão do seu exterior e ao mesmo tempo do seu interior a Deus. A oração unifica o exterior que enfraquece todos os dias com o interior que deve ser fortalecido todos os dias. Porque eu dobro os meus joelhos, mas também do coração. Eu abro a minha boca para orar, mas com o coração latente ao Senhor. As orações sempre brotam um relacionamento entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Por isso, 2 Timóteo 2:1 diz: filho meu, te fortalece na graça que há em Cristo Jesus. E para fortalecer na fé, Filipenses 4:3 te diz que tudo posso naquele que me fortalece. Fé e oração. A oração edifica a sua fé te leva a orar. Não dá para separar as duas coisas. Pense nisso. Fortalece o seu ser interior. Deixa Deus fazer o tremendo em você. Volte a beber na fonte. Pare de beber de homens e volte a beber na fonte. Para de chegar no culto de domingo achando que sua vida vai se tornar maravilhosa. Chegue aqui com a sua vida já alinhada com Deus. Levante mãos santas para adorá-lo. Adore em espírito e em verdade, porque seu espírito está conectado. 1 Coríntios 16:13, já estou encerrando, diz: sede vigilantes, permanecei firme na fé, fortalecei-vos. Fazendo uma pequena analogia, para entender melhor. Imagine um ser humano, e hoje está falando muito nessa palavra, com um sistema imunológico forte. Quem tem um sistema imunológico todo forte, ele reage muito fácil às bactérias, aos vírus, aos germes invasores.
e fungos e tudo mais. Ele vence rápido, ele sara rápido. Agora, quando o ser humano está com o sistema imunológico fraco, qualquer gripezinha derruba, não é? Qualquer coisinha demora 1 mês para sarar, 2 meses. Qualquer doença te abala, te arrebenta. A diferença dos dois casos, guarde isso com muita força. A diferença dos dois não está no agente invasor, mas na defesa do organismo. A força de Satanás contra nós é igual. A diferença de quem vai ficar em pé e vencer não está nos dardos inflamados, não está na seta que voa ao meio-dia, não está na obra de macumbaria, não está no levante dele. Está no espírito interior que vai defender tudo isso. Guarde isso no seu coração. Vai ganhar quem você fortalecer mais. E eu vou encerrar lendo os versículos que eu falei que era o contexto do versículo que eu tirei. E se você parar para ouvir 2 minutos, são muitos versículos, você vai ver a grandeza do versículo que eu li de Paulo. 2 Coríntios 4, 7, 18. Eu li 4, 16. Vamos passar por ele nesse intervalo. Mas olha só para você entender quão profundo foi esse versículo que Paulo deu para nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, parte exterior, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. O poder vem no nosso espírito. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos rasados. Pressão no corpo, ele era chicoteado, preso, pisoteado, náufrago, tudo, mas o ser interior dele não cedia, não cedia. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Como Davi, ele dormia em paz. Abatidos, mas nunca destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele da mesma forma seja revelada em nós. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: crie, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé. Fala comigo, espírito de fé. Nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Olha que homem espiritual interno forte. Versículo 15. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus, o motivo e efeito das aflições. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. Está vendo aí o contexto desse versículo que eu tirei? O nosso interior está em plena renovação todos os dias. Olha como ele termina lindo isso. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos. Aí ele separa de novo o exterior do interior, o carnal e o espiritual. Não naquilo que você pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, alma e espírito. Pois os visíveis, que é o corpo externo, são temporais, ao passo que a alma, o espírito e o ser interior são imortais.